O ponto é que a gente tem que ter muita clareza que toda consulta ela é um encontro entre duas pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Para a gente criar conexão, a gente tem que criar, eu já falei de relacionamento, a gente tem que ir no lado emocional. Então assim, quando a gente faz consulta meramente técnica, o paciente vem e aí você pergunta, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. Aí você vai, de novo, só para a parte racional. Tá, e quando começou, piora com o quê? Nananana. Aí ele vai falar. Aí você vai lá, vai examinar esse paciente, vai fazer o exame físico dele, depois você volta e fala o seguinte, olha, o que você tem, de acordo com o meu exame aqui, com a nossa conversa, o que você tem é o diagnóstico X. O tratamento para o diagnóstico X é o remédio Y, ou a cirurgia Y, ou o procedimento Y. Quando você faz isso, o que acontece? Você está perdendo, de novo, a oportunidade de criar vínculo. Você está fazendo algo para ele, para o paciente, não gera nenhum... Enfim, você não conecta com ele. Isso é uma das principais queixas dos pacientes. Isso é uma das coisas que fez com que eu esteja falando aqui para vocês hoje. Tudo começou eu querendo fazer medicina para fazer uma medicina diferente do que faziam comigo, com a minha família. Na minha formação, infelizmente, eu acabei indo para o caminho que todo mundo vai. A formação não ensina nada disso. A formação ensina exatamente isso, a gente ser racional. Tem professores que desencorajam a gente a ter uma aproximação maior com o paciente. Então, o que acontece? E aí, depois de terminar mestrado, depois de ser preceptor de residência, depois de passar 6 anos como preceptor da graduação, eu percebi que a gente atende o paciente dessa forma, não é porque a gente é ruim, não é porque o médico é mau, porque o médico... Não, é porque a gente... É o que ensinam pra gente. A gente só é um repetidor, a gente repete. E aí foi quando eu disse, cara, mas a gente pode fazer diferente. E aí eu comecei a estudar comunicação, e aí depois encontrei o Arthur, e a gente criou o Círculo Virtuoso da Medicina, e a gente tá aqui hoje. Estudando muito sobre vendas, né? Toda consulta, pessoal, é uma venda. Como assim, Sidney? Muito simples. Quando eu falo venda, não é só uma transação comercial. Quando você tem que convencer o paciente a tomar um remédio, é uma venda. Quando você tem que convencer o paciente a fazer atividade física, é uma venda. Quando você tem que convencer o paciente de que ele está adoecendo porque ele tem hábitos ruins, é uma venda. São técnicas de venda, persuasão. E aí, quando eu estudando sobre comunicação, depois estudando sobre vendas, eu vi que é muito parecido, pessoal. É muito parecido. O que está na essência, né, dessas duas áreas do conhecimento, tanto comunicação médico-paciente quanto vendas, é uma coisa chamada, uma novidade, olha só, isso eu não falei ainda hoje, conexão. A conexão é a palavra-chave. Você precisa conectar com as pessoas. Você precisa criar esse vínculo. E como é que a gente faz isso? Falando com o lado emocional. Sua consulta, ela tem que falar com o lado emocional. É por isso que os pacientes falam assim, o médico nem olhou no meu olho, nem se importa comigo, nem se importou comigo. O que ela está querendo dizer, na verdade, é, ele não falou com o meu lado emocional, beleza? Eu vou dizer uma forma de você fazer isso que talvez seja uma das mais importantes, tá? Que é algo também que a formação não ensina e que, pelo contrário, ela desestimula, ela faz com que a gente se torne o contrário disso, que é uma palavra chamada empatia. Empatia, ela é algo que é treinável. A gente pode treinar a ser mais empático. Então, por exemplo, uma forma de você ser empático no início da consulta, não importa se você é cirurgião plástico, dermato, se você é pediatra, GO, clínico, cirurgião, não importa. Todo paciente, quando ele te procurar, ele vai demonstrar de alguma forma sofrimento. Em algum momento ele vai se demonstrar vulnerável, ele vai falar de alguma dor, seja física ou emocional. Nesse momento, logo em seguida ele demonstrar a dor, ele está se abrindo ali para você, ao invés de você simplesmente seguir a anamnese, é você parar um pouquinho, olhar no olho dele e ser coerente com a sua linguagem não verbal com a verbal e demonstrar empatia. E aí, uma técnica é o seguinte, se você já passou por aquele tipo de sofrimento, por exemplo, uma pediatra que está atendendo uma mãe, e aí durante a consulta a mãe vira para a pediatra e fala, poxa doutora, eu queria tanto ser uma mãe melhor, eu queria ser mais presente, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, poxa, meu filho adoeceu e eu tô me sentindo mal, não sei o quê. Se você já tiver passado por aquilo, aí você deixa a paciente terminar, deixa ela falar, você fica ali presente, atenção plena, presença plena ali com ela, vira para ela, olha no olho dela e fala assim, eu te entendo, eu já passei por isso. Eu sinto muito por isso, mas eu te entendo. Isso é poderoso demais. E tem uma outra coisa. A técnica é falar eu te entendo. Essa é a técnica. Mas nenhuma técnica funciona se você não tiver uma intenção real por trás daquilo. Senão você vira um robozinho empata. Eu te entendo, sinto muito. Isso é um robô empata, né? Não é disso que eu tô falando. Tem que ser algo que parta de verdade, que seja intencional. O Francisco Carrió, que é um dos maiores estudiosos de comunicação, tem um livro publicado dele que chama Entrevista Clínica, é um dos principais arcabouços teóricos que a gente usa também, né, para o nosso curso. Ele fala que, ele chama isso de disposição. Você tem que estar disposto a se envolver emocionalmente com o paciente. E aí, de
novo, eu abro um parênteses para dizer, como é que você vai fazer isso atendendo um paciente a cada 5 minutos, atendendo um paciente a cada 10 minutos? É impossível, entendeu? E aí, o contrário disso, como a gente acaba entrando nesse círculo vicioso de atender por volume, atender muito, o nosso corpo, o nosso cérebro, para nos proteger, ele diz, não quero contato nenhum, Deus me livre. Quando o paciente demonstra sofrimento, a gente fala assim, o paciente fala assim, poxa, minha mãe morreu essa semana. Tá, mas teu pai tá vivo, né? Então, beleza, vamos focar na parte boa, então. Tá, mas você tá sentindo dor agora? A gente foge do envolvimento, porque é desgastante demais. A Márcia tá falando, cansa muito, cansa demais. É impossível você fazer isso durante, sei lá, dependendo de onde você atua hoje, tem gente que atende alunos nossos, né, que eu já passei por isso também, gente, já cheguei a atender 90 pessoas no dia. Isso é absurdo, isso é humanamente impossível. A gente tá fingindo que tá sendo médico, os pacientes estão fingindo que estão sendo atendidos, né? Isso é absurdo, sabe? Isso não deveria acontecer, né? E só se fosse uma medicina de guerra, mas não deveria ser o normal. Pode até ser comum, mas não deveria ser normal. E é desgastante demais. Então, assim, por que a gente defende o atendimento particular? Porque no seu consultório, você pode dizer assim, ó, eu vou atender meu paciente 1 hora. Se tiver que passar 1h30, eu passo 1h30 com ele. Por quê? Porque você é que manda, né? Você que define. Agora, quando você atende 5 minutos, às vezes você termina uma consulta dessa, você fica acabado emocionalmente. Você precisa de um tempo entre uma consulta e outra para sair, levantar, tomar uma água, respirar. E nessa medicina industrial que a gente é submetido em plano de saúde, em plantões, isso é impossível. A gente acaba sendo máquina mesmo. Não tô aqui passando a mão na cabeça de ninguém, nem tô dizendo que isso é... Pra quem vive isso ainda, gente, tem que buscar formas de sair disso o mais rápido possível. E a gente tá aqui para te ajudar a fazer isso com atendimento particular.